O conflito entre judeus e árabes é frequentemente tratado como uma disputa moderna, principalmente motivada por questões políticas, territoriais e religiosas contemporâneas. No entanto, essa narrativa não explica a complexidade profunda e a longa história que caracteriza esse embate. O que muitos não sabem é que o conflito tem raízes que remontam a milhares de anos, muito antes da criação do Estado de Israel em 1948 ou da fundação do movimento sionista. Para compreender a verdadeira origem dessa disputa, precisamos voltar no tempo, até o período bíblico, quando as origens de judeus e árabes começaram a se entrelaçar de maneiras que moldaram o curso da história. O personagem central que conecta essas duas populações é Abraão, um patriarca reverenciado tanto pelos judeus quanto pelos árabes. Abraão, conhecido como o pai da fé no contexto bíblico, desempenha um papel crucial para ambos os povos. Para os judeus, Abraão é considerado o fundador da nação israelita, o primeiro a estabelecer a aliança com Deus, e o pai de Isaque, de quem descenderiam as 12 tribos de Israel. Esse status de patriarca é o que dá aos judeus a legitimidade de reivindicar a terra prometida de Canaã, que é o que hoje entendemos como Israel. Por outro lado, os árabes também se consideram descendentes de Abraão, mas em vez de Isaque, eles traçam sua linhagem a partir de Ismael, filho de Abraão com Agar, a serva de sua esposa Sara. Essa divergência nos filhos de Abraão é o que marca a primeira grande divisão entre judeus e árabes. Na tradição islâmica, Ismael é considerado o antepassado dos árabes, e muitos muçulmanos, assim como judeus, veem Abraão como um ícone de fé. No entanto, enquanto os judeus e os árabes compartilham esse ancestral comum, a disputa sobre quem é o verdadeiro herdeiro de Abraão e quem tem direito à terra onde a história de Abraão começou, gerou ao longo dos séculos profundas rivalidades e tensões. Essa divisão inicial, embora pareça algo distante e relacionado a questões religiosas, teve profundas implicações políticas e sociais que moldaram a história das duas populações. O fato de Abraão ser o patriarca comum torna esse conflito mais emocional e difícil de resolver, pois ambas as partes se consideram os legítimos herdeiros do território e das bênçãos de Abraão. Além disso, à medida que as gerações passaram, a história de Abraão e seus filhos se transformou em um símbolo de identidade e pertencimento. Para os judeus, Abraão representava o início de sua jornada espiritual e territorial. Para os árabes, especialmente os muçulmanos, Ismael tornou-se um símbolo da herança divina e da conexão com a terra que, para eles, também era sagrada. Essa conexão mística e ancestral com a terra foi perpetuada através das gerações, alimentando uma competição histórica por quem deveria controlar essa região sagrada. Ao longo do tempo, com o exílio do povo judeu de Jerusalém e sua diáspora por diversas partes do mundo, esse conflito se intensificou. Os judeus, embora dispersos, mantiveram a memória da sua terra natal, Jerusalém, como o centro espiritual e cultural de sua identidade. Ao mesmo tempo, os árabes que se estabeleceram na região da Palestina passaram a ver os judeus como estrangeiros e invasores. O ressentimento mútuo cresceu ao longo dos séculos, alimentado pela perda da terra natal dos judeus e pela presença crescente dos árabes na região. A ideia de um povo escolhido começou a se enraizar nas tradições judaicas, e isso gerou uma percepção de superioridade e exclusividade em relação à terra prometida. Enquanto isso, os árabes passaram a se ver como os legítimos herdeiros do território que havia sido ancestralmente associado a Abraão, o que intensificava ainda mais as disputas territoriais. O verdadeiro ponto de inflexão, no entanto, começou a surgir quando o contexto político moderno se entrelaçou com essas antigas disputas. A colonização da Palestina pelos europeus, especialmente durante o período do mandato britânico após a Primeira Guerra Mundial, alterou completamente o equilíbrio na região. O apoio internacional ao movimento sionista, que buscava estabelecer um Estado judeu na Palestina, só aprofundou as divisões. A promessa de uma terra prometida para os judeus
entrava em choque direto com os direitos territoriais dos árabes palestinos. Essa dinâmica estabeleceu as bases para o conflito atual, com o aumento das tensões entre as comunidades judaicas e árabes e o crescente interesse por controlar a mesma terra, que agora era vista como vital tanto para a identidade nacional dos judeus quanto para a autodeterminação dos árabes. Ao compreender que a origem do conflito entre judeus e árabes está profundamente enraizada em disputas históricas que remontam a Abraão, podemos entender melhor como essa rivalidade se perpetuou através dos séculos, passando de questões de fé para questões territoriais e políticas, com repercussões até os dias de hoje. O século XIX e o início do século XX marcaram um período de grandes mudanças no mundo, e uma das questões que emergiu com força nesse período foi a questão da criação de um Estado judeu na Palestina. As tensões entre judeus e árabes, que já existiam há séculos, tomaram uma nova forma com o surgimento do movimento sionista, que nasceu com o objetivo de estabelecer uma pátria segura para os judeus na terra que consideravam ancestral. A fundação do movimento sionista em 1897 foi um marco decisivo na história do conflito israelo-palestino, e esse movimento rapidamente se tornou uma força política importante para a reestruturação da Palestina, uma terra que já estava habitada por árabes palestinos, cujas vidas seriam profundamente afetadas por essa nova onda de colonização. O movimento sionista foi fundado por Theodor Herzl, que foi influenciado pelos sofrimentos do povo judeu na Europa, onde eles viviam em constante perseguição, sendo vítimas de discriminação e violência. Herzl, inspirado pela crescente onda de antissemitismo na Europa, em particular pelos pogroms na Rússia e pela opressão durante a Inquisição, acreditava que os judeus precisavam de um lugar seguro para viver, longe da hostilidade e da violência a que eram frequentemente submetidos. O objetivo do sionismo, portanto, era restaurar os judeus à sua terra prometida de outrora, a Palestina, e estabelecer ali um Estado judeu. O problema central, no entanto, era que a Palestina já estava habitada por uma população árabe, que via sua terra como sua pátria histórica. Para os judeus, a Palestina representava a promessa divina, e a ideia de retornar àquela terra ancestral parecia ser uma solução para os séculos de sofrimento e opressão. Contudo, para os árabes palestinos, o plano sionista era visto como uma ameaça direta à sua própria existência e direitos territoriais. O primeiro grande choque de interesses entre judeus e árabes, então, nasce aqui. Enquanto os judeus desejavam criar uma pátria segura, os árabes não aceitavam a ideia de perder suas terras para um povo estrangeiro. Além disso, a presença crescente de judeus na Palestina começou a ser vista como uma invasão de uma população que, embora compartilhando uma história comum em relação à terra, estava agora em conflito com os árabes pela posse da mesma terra. Com o crescimento do movimento sionista, a imigração de judeus para a Palestina aumentou significativamente no início do século XX. Muitas dessas imigrações foram impulsionadas pelo crescente sentimento de insegurança e perseguição na Europa, que culminaria, mais tarde, no Holocausto. A chegada de milhares de judeus à Palestina, que começaram a estabelecer novos assentamentos e a comprar terras, causou um aumento das tensões com os árabes locais. A resistência árabe a essa imigração e a criação de uma pátria judaica levou a uma série de confrontos violentos, e os árabes começaram a ver os judeus não apenas como estrangeiros, mas também como uma ameaça à sua própria identidade e presença na região. Em 1917, a situação se complicou ainda mais com a emissão da Declaração de Balfour, um documento assinado pelo governo britânico que expressava apoio à criação de um lar nacional para os judeus na Palestina. Essa declaração foi um apoio crucial para o movimento sionista, mas para os árabes ela foi vista como uma traição. Eles acreditavam que o governo britânico, que tinha assumido o controle da Palestina após a Primeira Guerra Mundial e a queda do Império Otomano, estava violando seus direitos à terra ao apoiar os judeus na criação de um Estado. Esse ato aumentou ainda mais as tensões, com uma crescente onda de revoltas e protestos árabes contra o aumento da imigração judaica,
e as promessas feitas pela Grã-Bretanha aos judeus. A situação piorou quando, após a Primeira Guerra Mundial, a Liga das Nações, com o apoio britânico, deu à Grã-Bretanha o mandato para administrar a Palestina, permitindo que os britânicos continuassem suas políticas de apoio ao movimento sionista. Para os árabes, isso representava o fortalecimento do imperialismo ocidental e das ambições de um Estado judaico, e a sensação de que sua própria autodeterminação estava sendo ignorada. O ponto de não retorno no conflito entre judeus e árabes ocorreu em 1947, quando a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou um plano de partição para a Palestina. O plano propunha a criação de 2 estados independentes, um judeu e outro árabe, com Jerusalém sendo colocada sob administração internacional. Embora o plano fosse uma tentativa de solução pacífica, ele foi rejeitado pelos líderes árabes, que se opuseram à ideia de dividir a Palestina e criar um Estado judeu em uma terra onde os árabes já eram a maioria. Para os árabes, a partição foi vista como uma imposição injusta, já que significava a perda de parte de sua terra para um povo que não era originário da região. Em 14 de maio de 1948, o movimento sionista proclamou a criação do Estado de Israel, e no dia seguinte, os países árabes vizinhos invadiram o novo Estado, dando início à Primeira Guerra Árabe-Israelense. A guerra, que durou até 1949, resultou na vitória de Israel e na ampliação de seu território, que passou a incluir áreas que haviam sido destinadas ao Estado árabe no plano de partição da ONU. A guerra também resultou na expulsão de cerca de 700 mil palestinos de suas casas, um evento que os palestinos chamam de Nakba, ou catástrofe, e que se tornou um dos principais pontos de discórdia do conflito israelo-palestino. A criação de Israel e a derrota dos países árabes em 1948 geraram um ressentimento profundo que perdura até os dias de hoje. Para os judeus, a criação de Israel foi a realização de um sonho antigo, um refúgio seguro após séculos de perseguição. Para os árabes, no entanto, a criação de Israel representou a perda de sua terra, o exílio de seus povos e o início de uma luta que continua a ser travada até os dias atuais. As disputas por território, os direitos dos refugiados palestinos e o status de Jerusalém são questões que permanecem no centro do conflito, um conflito que começou muito antes da criação de Israel, mas que se intensificou com os eventos do século XX, quando a chegada de judeus à Palestina, impulsionada pelo movimento sionista, deu início a uma nova era de tensões e confrontos. Desde a criação do Estado de Israel em 1948, o conflito entre judeus e árabes tem sido uma constante no Oriente Médio, caracterizado por várias guerras, revoltas, intifadas e uma incessante batalha diplomática. No coração desse embate está a disputa pela terra, um fator que continua a ser a principal causa da hostilidade entre essas duas populações. A terra, como sempre foi, é o centro de todo o problema. Para os judeus, ela representa o cumprimento de uma promessa ancestral, a terra prometida por Deus e o retorno à sua pátria histórica e religiosa. Para os árabes, especialmente os palestinos, é uma terra ocupada que deve ser devolvida ao seu legítimo povo, que foi deslocado e marginalizado ao longo do tempo. O conflito, portanto, é muito mais do que uma questão territorial. Ele envolve emoções profundamente enraizadas, identidades nacionais e religiosas, e a busca por justiça e reconhecimento. Cada lado vê a terra de maneira diferente. Enquanto os judeus a veem como o centro de sua identidade religiosa e histórica, os árabes palestinos a veem como a terra de seus ancestrais, um território que foi tomado à força e que deve ser restaurado à sua soberania. Essa percepção diametralmente oposta é o que torna a disputa tão difícil de resolver. Um dos pontos mais sensíveis desse conflito é a cidade de Jerusalém, que possui um significado religioso profundo tanto para os judeus quanto para os muçulmanos e cristãos. Para os judeus, Jerusalém é a cidade sagrada, o local onde o Templo de Salomão existiu, e um símbolo central do judaísmo. Para os muçulmanos, Jerusalém é o terceiro local mais sagrado do Islã, com a Cúpula da Rocha, em Jerusalém Oriental,
sendo um marco importante. Para os cristãos, Jerusalém é o local onde Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou, tornando-a uma cidade de grande importância religiosa. O status de Jerusalém é uma das questões mais controversas e disputadas do conflito israelo-palestino. Desde a Guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Israel conquistou Jerusalém Oriental, a cidade tem sido uma questão central nas negociações de paz. Para os palestinos, Jerusalém Oriental deveria ser a capital de um futuro Estado palestino. No entanto, para os israelenses, Jerusalém é considerada a sua capital indivisível, com o controle total da cidade como uma questão de soberania nacional e religiosa. Essa disputa pela cidade sagrada se tornou um símbolo do conflito e a situação permanece sem uma solução definitiva. Jerusalém, com seu significado religioso e político, representa não apenas a disputa por um pedaço de terra, mas também a luta por identidade e legitimidade. Embora a situação em Jerusalém seja emblemática do conflito mais amplo, a busca por paz entre judeus e árabes sempre foi um desafio. Ao longo dos anos, diversas tentativas de mediação foram feitas, mas nenhuma delas conseguiu alcançar uma paz duradoura. Um dos momentos mais promissores foi nos anos 90, quando os Acordos de Oslo, assinados entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, trouxeram um vislumbre de esperança para a criação de uma solução de dois estados. Esses acordos estabeleciam um processo gradual para a criação de um Estado palestino e a resolução de questões como a fronteira, o status de Jerusalém e os refugiados palestinos. No entanto, a implementação desses acordos falhou devido à falta de confiança mútua, a violência e a política interna dos dois lados, o que resultou em mais frustração e desconfiança. Além disso, a dinâmica interna dentro de ambos, os lados, com diferentes grupos e facções com suas próprias agendas, dificultou ainda mais as negociações de paz. Em Israel, há uma grande divisão política sobre como lidar com o conflito e a criação de um Estado palestino, com alguns setores da sociedade israelense se opondo à divisão da terra e outros defendendo uma solução de dois estados. Do lado palestino, a fragmentação entre facções como o Fatah, que controla a autoridade palestina, e o Hamas, que governa a faixa de Gaza, tem dificultado a construção de uma posição unificada em relação às negociações de paz. Essas divisões internas são um reflexo das profundas tensões e desconfianças que existem entre as duas populações. Diante de todos esses obstáculos, a solução para o conflito ainda parece distante. As negociações de paz continuam a ser um desafio constante, e a violência e as tensões não desaparecem. No entanto, o que realmente sustenta essa guerra é a sensação de identidade, pertencimento e justiça. Para os judeus, o retorno à sua terra ancestral e a criação de um Estado seguro representam a realização de um sonho antigo. Para os palestinos, a luta pela restauração de sua terra e pela autodeterminação continua a ser uma causa central. Ambos os lados estão em busca de reconhecimento e justiça. E por mais que a política, a religião e a geografia desempenhem papéis fundamentais, a verdadeira raiz desse conflito está na luta pela identidade e pela reivindicação de um futuro justo. Se há uma lição que podemos aprender com a história desse conflito, é que as feridas do passado continuam vivas e que, para alcançar um futuro de paz, é necessário entender a origem dessas feridas e a profunda dor que elas causam. O caminho para a paz precisa passar pelo reconhecimento das legítimas aspirações de ambos os lados. A história do conflito entre judeus e árabes é uma história de luta, sofrimento e perseverança, mas também é uma história que mostra a complexidade de questões que vão muito além da política, envolvendo profundas crenças religiosas, identidades culturais e uma busca incessante por justiça. Agora que você conheceu mais sobre o conflito e as razões que sustentam essa disputa histórica, deixe nos comentários abaixo a cidade de onde você está assistindo e a palavra-chave história, para que possamos continuar essa conversa. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like
e compartilhar este vídeo com seus amigos. E claro, clique no link da descrição para aprender mais sobre como as Escrituras podem iluminar nosso entendimento sobre a história e o conflito.